Bom dia, alunos. Vamos falar hoje sobre análise de variância. Vamos resolver um problema por meio de um programa computacional chamado Minitab. Bom, vamos imaginar o seguinte: eu tenho 25 pacientes num estudo tipo completamente de lineamento completamente randomizado. Eles são sorteados os tratamentos placebo A e B aos 25 pacientes com úlcera e vamos medir o número de dias até curar a úlcera, ok? Então aqui temos 5 valores, 25 pacientes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8 valores, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 e 8 dá 16, então aqui tem que ter 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ok? Então eu tenho 8, 8, 16 e aqui eu tenho 9. E aqui são as médias. Será que essas médias diferem do ponto de vista estatístico? Então é disso que se trata. Temos de verificar se do ponto de vista de estatística as médias diferem. Então eu tenho aqui os valores do grupo A, do grupo B e do grupo C. No programa Minitab, eu no teclado escrevo Ctrl L, daí aparece uma janela de comando, daí eu escrevo em inglês describe, descreva da coluna C1 a C3, e aí eu obtenho o N, o tamanho da amostra de cada grupo, a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. E podemos verificar que os valores de desvio padrão são muito próximos, ok? Eu também nesse programa eu posso fazer o gráfico do boxplot, e daí eu verifico o quê? Que não tem medidas discrepantes e que há uma sobreposição de faixa interquartil entre o grupo A e o grupo B. Porém, esse grupo placebo aqui, ele não sobrepõe o grupo A. A faixa interquartil ela não entra em contato, né? Se eu colocar um em cima do outro, não haverá sobreposição. Então isso é um indício de diferença, tá? De distribuição. É uma abordagem gráfica, visual, imediata, mas o teste ele irá confirmar isso. Se eu verificar aqui o gráfico de pontos, aqui eu tenho aqui o valor médio. Você veja que a média vai aumentando do grupo A para o B, o placebo. O placebo tem uma maior o maior tempo, né, para recuperar a pessoa com úlcera, né? Então, quando é que demora mais para curar a pessoa com úlcera? 10 dias o placebo, número médio. Então é melhor o quê? O A, que demora pouco tempo, porque o B placebo demora 3 dias a mais, e 3 dias a mais internado a gente sabe que custa muito dinheiro hoje em dia, né? Então, voltando. Vamos aumentando, e aqui o placebo é a pior situação, que demora mais tempo, ok? Bom, o que a análise de variância faz? Ela testa essa hipótese. Será que as médias dos grupos são iguais? As médias não são iguais, será a hipótese alternativa? Bom, na verdade, essa hipótese H0 significa que existe uma distribuição normal de média zero, ou de mesma média, abraçando todas as curvas, né? Todas as amostras, né? E agora vamos fazer uma verificação em termos de desvio padrão. Chamado teste de variabilidade ou homocidasticidade, que é um teste muito importante, muito mais que o teste de normalidade, sobretudo quando o tamanho da amostra é pequeno. Porque quando o tamanho da amostra é pequeno, um teste de normalidade ele tem baixo poder, né?
E quando o tamanho da amostra é grande, nós temos o teorema central do limite. Então, um bom critério é verificar o menor e o maior desvio padrão e descobrir a razão. Então, a gente vê que um desvio padrão não é 2 vezes maior que o outro. Esse 1.7 não é maior que 1.4. Então, eu posso aplicar o modelo ANOVA, ok? Quando eu aplico o modelo ANOVA, eu tenho essa tabela que é dada por efeito do tratamento. O tratamento seria variabilidade entre grupos. Erro aqui seria variabilidade dentro dos grupos. DF significa grau de liberdade. Ele, em geral, é dado pelo número de tratamentos menos 1. Aqui eu tenho 3 tratamentos. E o grau de liberdade total é o número da amostra total, que é 25 menos 1, dá 24. Então, 2 para 24 sobra o que? 22 é o grau de liberdade do erro. Pensar em grau de liberdade como tamanho da amostra, porque o cálculo de variância divide por tamanho da amostra, né? Então, MS aqui é chamado variância. Quando eu divido a soma de quadrado dos desvios 34 por 2, que é o tamanho da amostra, eu tenho 17. Se eu tivesse 60 aqui, dividido 59 por 22, 2,69. E aqui eu tenho a razão F de Fischer, que é o criador da análise de variância. Eu faço uma divisão entre variabilidade entre grupos, que é o tratamento, dividido variabilidade dentro dos grupos, que também é chamado de resíduo ou erro. E esse valor F calculado, ele é comparado com uma tabela. E aí a gente vai naquele princípio. Se uma observação é rara sob determinada hipótese, então ela é prova contra a hipótese. Então a gente vê que é raro mesmo, isso aqui é menos de 5%. Logo tem uma diferença mesmo entre os 13 tratamentos, A, B e o placebo, para tratar a úlcera. Aqui eu tenho então mais especificação, número de grupos menos 1 que dá 2, o grau de liberdade 24 é o número total, 1 menos o número de indivíduos que é 25. Prosseguindo, a análise de variância indica que os 3 grupos não têm a mesma média, mas aonde está a diferença? Então, o programa Minitab, muitos programas de estatística, o que acontece aqui? Eles estudam a diferença entre os 3 tratamentos. Diferença de A com B, A com C e B com C, ok? A gente vê que o P é pior que o A, né? Aqui nós vemos a média de P aqui, mais tempo. Aqui está a média e aqui está o intervalo de confiança. Tá? Então o Tukey, um matemático chamado Tom Tukey, ele inventou um método, desenvolveu um método que é muito utilizado, onde eu faço as 3 comparações, A com B, A com P e B com P, que só tem 3 grupos, entre elas dá 3 comparações, com probabilidade de estar errando apenas de 5%. Então aqui aparece 5%. É a probabilidade de estar errando. Eu faço uma afirmação global das 3 comparações com probabilidade de errar apenas 5%. E aqui o programa fala a taxa de erro da família o que essas 3 comparações é 5%. Então eu especifico isso. Ele dá um valor crítico, no caso da pessoa que quiser fazer a mão e comparar valor calculado com crítico. Mas muito interessante, ele faz uma comparação que é intervalo de diferença de médias, né? Então, por exemplo, A com B, essa diferença vai de menos a mais. Então o zero pertence ao intervalo. Se o zero pertence ao intervalo, A não difere de B. Olha aqui, B com P vai de menos a mais, menos 3 a 0. Então, 0 pertence ao intervalo. Então, B não difere de P. E gripe, mas não é Covid. Então, vocês vejam. Quando é que 2 números são iguais?
quando a diferença entre eles é zero. Então, é possível que o valor zero esteja nesse intervalo? Então, quando tiver uma troca de sinal numa diferença, menos e mais, o zero pertence. Menos e mais, o zero pertence. Então, a diferença A com B ou B com P não difere estatisticamente. Onde haverá diferença? Aqui, ó. A com P. Diferença, porque a diferença vai de menos 0,86 a menos 4. Aqui o zero não pertence ao intervalo. Então, vocês vejam o mesmo sinal, menos e menos. Então, você veja, esses são os intervalos de confiança para a diferença. Só P e A é significante e ambos têm o mesmo sinal, ok? Então, essa é uma forma rápida de interpretar, de ajudar a interpretar o programa de estatística para verificar se há diferença ou não entre a média de 3 grupos. Então, eu tenho aqui os dados, eu calculo média, desvio padrão, vejo o coeficiente de variação que é próximo, verifico se há sobreposição ou não, se tem medida discrepante, e daí vejo o desvio padrão, se um é menor que o outro, se deu mais do que 3 vezes ou não. O ideal é que não passe de 2 vezes, tá? O 3 seria muito tolerável, assim, né? E aqui eu tenho o gráfico, a tabela nova, que é muito comum, e eu tenho que verificar aqui o p-valor. Então, aqui lembrar, se uma observação rara, que é isso aqui. Rara quer dizer que ocorre pouco. De fato, essa observação do F, razão entre variâncias, ocorre pouco. Vocês vejam, estou comparando média, estudando análise de variação, de variabilidade entre grupos e entre grupos. Então, se uma observação é rara sob determinada hipótese, então é evidência contra essa hipótese. A hipótese é que elas são iguais. Então, eu recomendo que vocês tenham interesse em aprender programas de estatística, porque é muito árduo fazer à mão, né? Você pode fazer à mão uma vez, duas, para ver como faz, mas depois sempre você fará com um programa e você tem que entender como o programa ele apresenta os dados e o significado. Então, muito obrigado pela atenção.